Positividade excessiva. Será que uma dose a mais de positividade pode mais atrapalhar a nossa vida do que nos ajudar? Seja bem-vindo ao podcast Sua Manhã Mais Positiva. Hoje nós vamos mergulhar nesse assunto que está muito presente na nossa sociedade, né? E que não dá para passar despercebido. Positividade é um assunto que vem sendo falado faz tempo, mas é muito importante a gente olhar também para um outro aspecto dela, que é a positividade excessiva e a sua face tóxica. A famosa positividade tóxica. O meu nome é Juliana Aguilar, eu sou a voz aqui do programa e para mim é uma honra. Eu fico muito feliz em ter você aqui comigo, escutando cada palavra que eu tenho para dividir com você, cada experiência, cada coisa que eu estudo e de alguma forma aplico na minha vida que dá certo. Então, muito obrigada por estar aqui me ouvindo e dividindo a sua energia comigo de alguma forma, tá? Todos nós conhecemos a importância de ter uma mentalidade positiva, né? A gente sabe que ter uma mentalidade mais positiva ajuda a nossa vida de muitas formas, né? Ajuda o nosso bem-estar mental, emocional, físico. A positividade é uma ferramenta poderosa. Mas será que existe um limite onde isso pode atrapalhar a nossa vida? Antes de aprofundar no tema positividade tóxica, né? Eu quero ressaltar, né? E eu acho que é crucial destacar de novo aqui, que eu já falei no comecinho, que a positividade é de fato uma ferramenta poderosa para a gente enfrentar desafios, superar obstáculos e manter a nossa saúde mental em equilíbrio, né? Só que, no entanto, como em muitos aspectos da vida, em várias coisas, o equilíbrio é fundamental. É desafiador encontrar o equilíbrio? É desafiador. É desafiador sim encontrar o equilíbrio, mas ele é necessário. Quando a positividade ela se torna excessiva, ela pode se transformar em um mecanismo de negação da nossa vida. E quando a gente transforma isso num mecanismo de negação, a gente evita que a gente enfrente as realidades difíceis, né? E também faz com que a gente se afaste das nossas emoções que são genuínas. Emoções que às vezes a gente acha que não são tão legais de serem vividas, mas elas existem e precisam também ser vividas. A positividade tóxica, ela pode se manifestar de várias formas na nossa vida, né? E muitas vezes a gente nem percebe, tá? E eu vou citar aqui para vocês alguns pontos para você entender os efeitos prejudiciais dessa positividade excessiva, essa positividade tóxica. Sabe quando a gente fala, vou cancelar tal pessoa, fulano foi cancelado, sabe? Que tá na moda agora falar, principalmente no ambiente digital, né? Nas mídias sociais. Quando a gente tem uma positividade excessiva, a gente tem a tendência de querer cancelar o quê? As nossas emoções negativas. Porque a pressão pra gente ser positivo, né, o tempo todo, pode levar a gente à negação e à repressão de sentimentos que a gente entende que são mais negativos, como a tristeza, a raiva, a frustração, né? E ignorar, gente, essas emoções, cancelar essas emoções, pode levar a gente a um acúmulo muito prejudicial, que vai impactar o quê? A nossa saúde mental. Porque esses sentimentos, já falei em vários outros episódios, tem episódio que eu falo só de sentimentos, esses sentimentos são válidos. E eles existem por algum motivo, certo? Eles não foram criados do nada. Eles existem por algum motivo. Assim como nós precisamos da felicidade, a gente também precisa da tristeza, também precisa da raiva, também precisa da frustração, né? Então, esses sentimentos, por mais que a gente ache que eles são negativos, eles também têm o seu ponto positivo ali na nossa vida, que serve de alavanca pra gente se mexer, pra gente entender situações, pra gente compreender coisas. Às vezes a gente só evolui na vida porque quando a gente sente esses sentimentos, né? Sente essas emoções e elas se transformam em sentimentos, enfim. É até interessante você voltar a alguns episódios e ouvir sobre os sentimentos, tá? Outro ponto que é muito perigoso, assim, com a tal da positividade tóxica,
é que a gente tem uma tendência a desvalorizar o sentimento alheio, né? Quando a gente tá muito afundado ali na positividade excessiva, né, que tudo é mil maravilhas, cor-de-rosa, tal, a gente tende a minimizar o sofrimento das outras pessoas, né? Então, às vezes, se acontece alguma coisa ruim com uma pessoa, a gente fala, ai, você tá chorando por isso, aconteceu isso, e a gente esquece que cada pessoa sente de uma forma, né? Nem sempre a pessoa acontecer alguma coisa ruim e ela vai conseguir na hora ali ver o lado bom da situação, tal. Então, a gente tem que tomar cuidado pra gente não minimizar o sofrimento dos outros, né? Porque isso pode gerar uma insensibilidade, uma falta de empatia e fazer com que a pessoa ache que as lutas dela não são genuínas, né? Que aquilo que ela tá passando não é genuíno, né? Então, eu também até falo sobre isso no episódio de sentimento, falando que quando a gente é criança, nem vou aprofundar muito aqui, mas só dando uma pincelada, a gente tende, quando a gente cai, né, os nossos pais falam, ai, não foi nada, isso não foi nada, tal. Mas uma criança, ela tá aprendendo ali o que é dor ainda, né? Então, uma batida no joelho pra ela, que pra gente adulto não é nada, pra uma criança é muito, porque ela acabou de descobrir o que é uma batida no joelho. E a mesma coisa pra uma pessoa que tá passando pela primeira vez, tá passando por alguma coisa, tá? Você já passou várias vezes por isso. E pra você isso não é nada, porque você já tem a sua experiência formada. Mas pra pessoa isso é muito. Então, quando a gente tem essa positividade tóxica, você não pode sentir isso. Imagina, olha o lado bom, nananã. A gente acaba minimizando isso. E a gente desvaloriza o sofrimento alheio. Então, a gente tem que fazer com que a pessoa entenda aquele sentimento dela, que ela acolha o sentimento dela, porque só depois que ela acolher e ela entender que aí sim ela vai conseguir ter uma perspectiva positiva da situação para ela sair dela, entendeu? Agora, negar o sofrimento dela não vai fazer com que ela saia da situação, entendeu? Vai fazer com que ela fique mais frustrada, mais triste, se sinta impotente, tá? Outra coisa que a positividade excessiva faz com a nossa sociedade, com todo mundo, é uma pressão que a gente sente gigante pra gente ser inabalável, né? Somos seres humanos super potentes, fazemos tudo, né? E a sociedade frequentemente enaltece pessoas que parecem que são o tempo todo felizes, otimistas, né? Só que a real, a gente sabe, é que todo mundo enfrenta altos e baixos na vida, né? E essa pressão pra ser inabalável pode criar uma sensação de sensação inadequada, né? E de fraqueza quando a gente não consegue se manter nesse estado de positividade. E eu tava até refletindo outro dia sobre essa pressão do ser inabalável e tal, né? Que as pessoas, que até linka com o item anterior, que é a desvalorização do sentimento alheio, né? Que as pessoas, elas olham uma fatia da vida da pessoa, muito por mídias sociais, né? Vê o que as pessoas postam no Instagram e tal. E acha que a pessoa tá sempre feliz, sempre otimista e tal. E esquecem de perguntar, né? Até pessoas próximas. Tá tudo bem com você, né? Tá tudo certo? Várias vezes, né? Às vezes eu converso com pessoas e falo, tá tudo bem, né, Ju? Eu vejo lá no Instagram você postando as coisas e tal. Ai, que bom que tá tudo bem. E aí, no fundo, às vezes não tá tudo bem, né? Aí você fala, nossa, a pessoa mal sabe do que tá acontecendo, né? Então, é muito ruim essa positividade muito, muito tóxica, assim, sabe? Muito excessiva. Por essas questões também, porque a gente acaba se tornando, além de insensível, achando que as pessoas também são super-heróis, né? Que estão sempre bem, felizes, otimistas, e essa não é a realidade, né? Mesmo quem posta só coisa boa, só coisa feliz na vida, só que você olha assim, aquele Instagram da vida perfeita, essa pessoa também tem as dores dela, essa pessoa também tem o calo que dói ali nela e faz ela sofrer de alguma forma. E esses itens, né, da positividade tóxica, gente, eles podem ter efeito significativo na nossa saúde mental, porque quando a gente ignora as nossas emoções negativas, a gente acaba ignorando parte do que nós somos,
né? A gente não processa de forma adequada os desafios que existem na vida, que são desafios legítimos, né? A gente só tá negando o tempo todo uma parte que é essencial de quem nós somos. E isso leva ao acúmulo de estresse, ansiedade e até mesmo depressão, né? E além disso, a constante negação de dificuldades pode criar uma ilusão de que impede a gente de buscar ajuda, né, quando a gente realmente precisa. Porque às vezes a gente tá precisando de ajuda ali, a gente fica negando aquilo, fala, não, tem que estar tudo bem, não é isso, sabe? E a gente precisa de apoio também, a gente precisa de ajuda. Por isso, gente, por isso tudo que foi dito até agora, que é muito importante a gente encontrar um equilíbrio saudável entre a positividade e a aceitação das nossas emoções. É muito importante que a gente, sim, seja otimista perante as coisas que acontecem na nossa vida, mas que a gente entenda que nem sempre tudo vai dar certo no final. Sim, existem situações que não vai sair como esperado, não vai sair como você quis. E tem situações dessa que não saem como você quis, que no final você vai falar, nossa, ainda bem que não saiu como eu quis, né? Porque se não tivesse acontecido essa coisa ruim, talvez eu não tivesse mudado a minha perspectiva, mudado o meu caminho, que eu tivesse chegado aqui hoje. Então eu até sempre brinco que o ruim também é bom. Mas a gente tem que entender que a gente precisa passar por isso, né? Por esses sentimentos, por essas emoções e não negar elas. Negar essas emoções é muito prejudicial pra gente, tá? E aí, tem algumas dicas também pra gente conseguir ter esse equilíbrio. Uma delas é aceitar. Aceita que dói menos, é isso. Reconheça que é normal ter emoções negativas. Não há problema nenhum em você se sentir triste ou frustrado em determinadas situações. O que é problema é você permanecer sempre triste, sempre frustrado. Aí é um problema. A gente tem que ficar em estado de alerta. Mas em alguma situação que você não ficou contente, que despertou raiva em você, que despertou tristeza em você, isso é normal. Muito prazer, ser humano, você é um ser humano e você vai sentir todas as emoções. Felicidade, raiva, nojo, medo, normal. Outra forma é a gente cultivar a nossa empatia. Porque quando a gente entende o sentimento dos outros sem julgamento, a gente oferece o apoio necessário. E aí a gente também consegue ter uma perspectiva melhor sobre os nossos sentimentos, né? Então, a gente aprende fazendo. Então, cultive a empatia. Busque ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda de amigos, de profissionais. Se você estiver enfrentando dificuldades para entender as suas emoções, para compreender suas emoções, não é fácil não, gente, entender emoções. É um mundo muito estranho esse das emoções. Não é uma coisinha simples. E também não tem uma fórmula mágica, porque cada um sente de um jeito. O seu processo é muito seu, é muito individual. Então, às vezes, é complicado mesmo entender. E buscando ajuda, isso pode facilitar a sua vida, né? E outra forma também de você manter um equilíbrio é você se cuidar da forma que for melhor para você. O autocuidado. Você ter prazer com você mesmo, né? Para você conseguir relaxar, lidar com o estresse do dia a dia. Então, encontre atividades que te proporcionem prazer e relaxamento, que isso também vai te ajudar. A positividade. Eu sou fã da positividade, tanto que o meu podcast chama Sua Manhã Mais Positiva. Eu amo essa ferramenta. Essa ferramenta já ajudou a minha vida. Nossa, muito. Pensar positivo, ser otimista, ter uma energia mais positiva já me ajudou muito. E eu sou fã número 1 disso, né? É uma ferramenta poderosa. Mas se a gente usa ela de forma excessiva, ela pode sim ser tóxica e pode prejudicar a nossa vida, a nossa saúde, os nossos relacionamentos. Então a gente tem que buscar um equilíbrio para que as nossas emoções, né, para que a gente entenda que as nossas emoções são autênticas, tá?
E lembre-se, gente, lembre-se sempre, vou repetir de novo, é normal você enfrentar dificuldades, tá? E não tem problema nenhum você não tá bem o tempo todo. Acontece tanta coisa, às vezes é hormônio, às vezes não acordou bem mesmo, às vezes, sei lá, você gosta de sol e tá chovendo e aí a chuva não te deixa tão feliz, é normal, tá? Aceite-se, seja gentil com você mesmo, tenha autocompaixão, tá? E lembra que para você ter uma vida plena, isso inclui também espaço, né? Isso inclui você dar espaço para todos os tipos de emoções, porque elas são muito válidas, certo? Esse foi o nosso episódio de hoje, a nossa reflexão de hoje. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Você entender que tá tudo bem você ficar triste, tá tudo bem. Não dá certo sempre as coisas, tá bom? E se você acha que tem alguém que tem uma vida perfeita, que a vida da pessoa é perfeita, ela não sente nada, isso é ilusão, porque ela é um ser humano, assim como você. Se você gostou desse episódio, compartilha com alguém. Segue o programa aqui para você receber notificação de quando subir episódios novos, tá? Para você não perder nadinha. E também vou ficar muito feliz de ter você lá no meu Instagram, @JoAguilar. Lá também você tem bastante conteúdo sobre positividade, neurociência, autoconhecimento. Vou gostar muito de ter você por lá também, tá bom? Um beijo, até o próximo episódio.